Sejam bem-vindos ao Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. No pequeno vilarejo costeiro de Arroio das Sombras, as marés eram governadas por uma lua que nunca parecia seguir seu curso natural. Os pescadores falavam em sussurros sobre as noites em que o mar ficava estranhamente calmo, como se estivesse segurando a respiração, e sobre os sons que vinham das profundezas. Uma melodia dissonante que ecoava nas brumas. Foi em uma dessas noites que Elias, um jovem naturalista, chegou ao vilarejo. Ele vinha estudar a fauna local, mas logo se viu intrigado pelos relatos dos moradores. Eles contavam de criaturas que emergiam das águas em noites de lua cheia, seres com formas que desafiavam a lógica, como se fossem feitos de sombras e escamas. Aliás, Elias era cético, decidiu investigar. Ele se hospedou em uma antiga pousada à beira do penhasco, de onde podia avistar o mar. A proprietária, uma mulher de olhos profundos e voz suave, advertiu-o: "Não vá à praia após o pôr do sol. O mar não perdoa os curiosos." Mas Elias não deu ouvidos. Naquela noite, enquanto a lua pendia no céu como um olho pálido e vigilante, ele desceu até a praia. A areia estava fria e úmida e o ar carregado de um cheiro salgado e metálico. Ele caminhou até a beira da água, onde as ondas quebravam em silêncio, e foi então que ouviu. Era um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse cantarolando uma canção antiga. Elias olhou ao redor, mas não viu ninguém. O som parecia vir de dentro d'água. Ele se aproximou e foi então que notou algo estranho. A água não refletia a lua. Em vez disso, parecia absorver a luz como um abismo sem fundo. De repente, algo emergiu. Não era um peixe, nem uma criatura que ele pudesse reconhecer. Era uma massa informe, que se contorcia e pulsava, como se estivesse viva. Elias sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto a coisa se aproximava, e então ele viu os olhos, centenas deles, brilhando como estrelas distantes, mas com uma inteligência maligna por trás. Ele correu, mas o som o perseguia, agora mais alto, mais insistente. Era uma língua desconhecida, cheia de sons guturais e sibilantes, que parecia ecoar dentro de sua mente. Elias caiu na areia, tentando tapar os ouvidos, mas a voz não parava. Ela sussurrava segredos antigos, promessas de conhecimento além da compreensão humana, e Elias sentiu sua sanidade se despedaçar. Quando os pescadores o encontraram na manhã seguinte, ele estava sentado na praia, olhando fixamente para o mar. Seus olhos estavam vazios e ele balbuciava palavras sem sentido. Eles o levaram de volta à pousada, mas Elias nunca mais foi o mesmo. Ele passava os dias escrevendo em cadernos, rabiscando símbolos estranhos e diagramas que ninguém conseguia entender. E então, em uma noite de lua cheia, Elias desapareceu. Seus cadernos foram encontrados na praia, aberto em uma página onde ele havia escrito, em letras trêmulas: "Eles estão lá embaixo, esperando. Eles sabem que um dia o mar secará, e então virão. Eles virão." Desde então, os moradores de Arroio das Sombras evitam a praia após o pôr do sol, e nas noites de lua cheia, o sussurro ainda pode ser ouvido, vindo das profundezas, chamando por aqueles que ousam escutar. Na cidade de Vermilion Hollow, encravada entre montanhas cobertas por uma névoa perpétua, havia um museu abandonado que atraía apenas os mais curiosos ou os mais desesperados. Conhecido como o Cárcere das Maravilhas,
O local havia sido fechado décadas atrás, após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Dizia-se que o último curador havia enlouquecido, gritando sobre formas que se moviam nas sombras, antes de sumir sem deixar vestígios. Lena, uma fotógrafa obcecada pelo obscuro, não resistiu ao chamado do museu. Ela havia ouvido rumores sobre a exposição final, nunca aberta ao público, que continha artefatos de uma civilização perdida. Com sua câmera em punho, ela decidiu explorar o local sozinha, ignorando os avisos dos moradores locais. O museu era uma estrutura decadente, com paredes rachadas e vitrais quebrados. O ar dentro era pesado, como se o próprio edifício respirasse. Lena começou a fotografar os corredores, capturando imagens de salas repletas de estátuas deformadas e pinturas que pareciam mudar de expressão quando não se olhava diretamente para elas. Foi no porão que ela encontrou a exposição final. A sala estava iluminada por uma luz fraca e pulsante, que vinha de uma série de cristais embutidos nas paredes. No centro, havia um único artefato, um espelho antigo, emoldurado por runas que pareciam se mover quando observadas de relance. Lena sentiu uma atração irresistível pelo espelho. Ela se aproximou e sua imagem refletida parecia diferente. Seus olhos estavam mais escuros, seu sorriso mais largo, como se algo estivesse imitando sua aparência. Ela levantou a câmera e tirou outra foto. O flash iluminou a sala por um instante e então ela viu. No reflexo do espelho, algo estava atrás dela. Era uma figura alta e esguia, com membros alongados e uma cabeça que se inclinava em um ângulo impossível. Lena congelou, mas quando se virou, não havia nada lá. O espelho, no entanto, agora mostrava uma versão dela mesma que sorria de maneira perturbadora, com os olhos completamente negros. Ela tentou sair correndo, mas as portas da sala se fecharam com um estrondo. As runas nas paredes começaram a brilhar intensamente e o ar ficou gelado. Lena olhou para o espelho novamente e viu que sua contraparte estava agora fora dele, parada ao seu lado, com um sorriso que se estendia até as orelhas. A última coisa que Lena viu foi sua própria mão, distorcida e alongada, alcançando para tocar o espelho. Quando a porta do porão foi encontrada aberta dias depois, não havia sinal dela. A única coisa que restou foi sua câmera, com uma única foto. Uma imagem de Lena sorrindo com os olhos negros, ao lado de algo que não era humano. Desde então, os moradores de Vermilion Hollow juram que, em noites de lua nova, uma luz fraca pode ser vista vinda do museu. E aqueles que se aventuram perto demais ouvem sussurros vindos de dentro, como se o próprio edifício estivesse chamando por novas vítimas para sua última exposição. Na remota vila de Nostradamus, cercada por florestas densas e montanhas impenetráveis, havia uma tradição antiga e sinistra conhecida como o Banquete dos Esquecidos. A cada década, os moradores se reuniam no coração da floresta para realizar um ritual que ninguém jamais descrevia em detalhes. Aqueles que participavam voltavam mudados, com olhos vazios e uma estranha aversão à luz do dia. Victor, um antropólogo cético, chegou à vila pouco antes do próximo banquete. Ele havia ouvido rumores sobre o ritual e decidiu investigar, convencido de que se tratava de uma mera superstição. Os moradores o receberam com desconfiança, mas ele conseguiu convencer um homem idoso chamado Imon a contar-lhe sobre a tradição.
O banquete não é para os vivos, Imon sussurrou, seus olhos escuros fixos em Victor. É para eles, aqueles que estavam aqui antes de nós, aqueles que ainda estão aqui, mas não podemos ver. Se não alimentarmos, eles vêm até nós. Victor ignorou os avisos e decidiu partir do ritual. Na noite do banquete, ele seguiu os moradores até uma clareira na floresta, onde uma mesa enorme havia sido posta. A mesa estava coberta de pratos estranhos, carne crua e sangrenta, frutas podres e uma substância negra e viscosa que parecia pulsar como se estivesse viva. Os moradores se sentaram em silêncio e Victor fez o mesmo. O ar estava carregado de uma tensão palpável e o som de sussurros distantes ecoava entre as árvores. De repente, as velas que iluminavam a mesa se apagaram e a clareira foi envolta em escuridão. Victor sentiu algo se mover ao seu lado. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Um cheiro nauseante encheu o ar e ele ouviu o som de mastigação, como se algo estivesse se alimentando dos pratos. Ele tentou gritar, mas sua voz sumiu. Quando as velas se acenderam novamente, a mesa estava vazia. Os moradores começaram a se levantar, seus rostos pálidos e inexpressivos. Victor olhou para o prato à sua frente e viu que ele estava cheio de uma substância negra, que agora se movia em direção a ele, como se estivesse viva. Ele tentou se afastar, mas a substância pulou em sua direção, entrando em sua boca e nariz. Victor caiu no chão, engasgando, enquanto uma dor insuportável tomava conta de seu corpo. Ele sentiu algo se movendo dentro dele, como se estivesse sendo consumido por dentro. Quando os moradores se encontraram na manhã seguinte, Victor estava sentado à mesa, sorrindo. Seus olhos estavam completamente negros e sua pele tinha uma tonalidade cinzenta. Ele não falava, apenas balbuciava palavras em uma língua desconhecida. Desde então, Victor tornou-se o novo guardião do banquete dos esquecidos, e aqueles que ousam visitar Nostradamus nas noites de ritual juram que podem ouvir sua voz, sussurrando convites para o próximo banquete. Na cidade portuária de Blackwater Heath, conhecida por suas ruas estreitas e névoas eternas, uma série de assassinatos inexplicáveis aterrorizava a população. As vítimas eram sempre encontradas em seus lares, sem sinais de luta, mas com uma característica comum: seus rostos estavam congelados em expressões de puro terror, e suas línguas haviam sido removidas com precisão cirúrgica. A imprensa local chamou o assassino de o colecionador de silêncios. A detetive Clara Voss foi designada para o caso. Clara era conhecida por sua determinação e por resolver casos aparentemente insolúveis, mas este era diferente. As cenas dos crimes não faziam sentido. Não haviam pegadas, nenhum sinal de arrombamento e, mais estranho ainda, as vítimas pareciam ter deixado o assassino entrar voluntariamente. Além disso, todas as vítimas tinham uma coisa em comum. Nos dias anteriores às mortes, elas haviam reclamado de ouvir sussurros à noite, vindos de lugares onde não havia ninguém. Clara começou a investigar a vida das vítimas e descobriu que todas haviam visitado uma loja de antiguidades chamada Relíquias do Abismo, localizada em um beco escuro perto do porto. A loja era propriedade de um homem enigmático chamado Elias Crane, um sujeito alto e magro, com olhos profundos e uma voz suave que parecia ecoar mesmo depois que ele parava de falar. Quando Clara confrontou Crane,
ele negou qualquer envolvimento, mas sua presença era perturbadora. Ele falava de conhecimentos proibidos e de entidades que se alimentam de sons. Clara deixou a loja com uma sensação de inquietação, mas não tinha provas para prendê-lo. Naquela noite, Clara acordou com um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Ela se levantou, revólver em mãos, e vasculhou a casa, mas não encontrou ninguém. O sussurro, no entanto, persistia, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Era uma língua desconhecida, cheia de sons guturais e sibilantes, que parecia penetrar em sua mente. No dia seguinte, Clara descobriu que mais 2 pessoas haviam sido assassinadas. Desta vez, uma das vítimas havia deixado um bilhete rabiscado. Ele está me chamando. Não consigo parar de ouvir. Determinada a acabar com o pesadelo, Clara voltou à loja de Crane, mas encontrou o local abandonado. Dentro, havia uma sala secreta onde ela descobriu uma coleção de línguas preservadas em frascos de vidro, cada uma rotulada com um nome e uma data. No centro da sala havia um espelho antigo, coberto por um pano negro. Quando Clara removeu o pano, ela viu seu reflexo, mas algo estava errado. Sua imagem sorria, mas ela não estava sorrindo. Então, o reflexo falou: "Você ouviu o chamado. Agora é tarde demais." O sussurro voltou, mais alto desta vez, e Clara sentiu uma dor aguda na língua. Ela tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Quando a polícia encontrou a sala dias depois, Clara havia desaparecido. O espelho estava quebrado e no chão havia um bilhete escrito com sua letra: "Ele me colecionou." Desde então, os assassinatos em Blackwater Hitch pararam, mas os moradores juram que, em noites de névoa densa, é possível ouvir sussurros vindos do porto, e aqueles que se aventuram a investigar nunca mais são vistos. No meio de um deserto árido e esquecido pelo tempo, havia uma cidade que não aparecia em nenhum mapa. Conhecida apenas como Orion, era um lugar de lendas e pesadelos. Dizia-se que a cidade havia sido abandonada há mais de um século após um evento catastrófico que ninguém ousava descrever. Aqueles que se aventuravam por lá nunca mais voltavam, e os poucos que conseguiam escapar falavam de luzes que brilhavam à noite, como se a cidade ainda estivesse viva. Daniel, um fotógrafo obcecado por lugares abandonados, não resistiu ao mistério de Orion. Ele havia ouvido histórias sobre a cidade desde criança e agora, com sua câmera em punho, decidiu explorá-la sozinho. Ele dirigiu por horas através do deserto até que avistou as primeiras silhuetas no horizonte. Edifícios decadentes, envoltos em uma névoa estranha que parecia pulsar como uma luz fraca. Ao chegar à cidade, Daniel sentiu uma atmosfera opressiva. O ar estava pesado e o silêncio era absoluto, como se o som estivesse sido sugado para longe. Ele começou a fotografar as ruas desertas, capturando imagens de casas com janelas quebradas e carruagens antigas cobertas de poeira. Mas algo estava errado. Em cada foto, ele notava uma luz fraca vindo de dentro dos edifícios, como se alguém estivesse lá dentro, observando-o. À medida que o sol se punha, as luzes na cidade começaram a se intensificar. Daniel decidiu investigar uma das casas e foi então que ele ouviu. Era um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse cantarolando uma melodia antiga. Ele seguiu o som até o porão da casa, onde encontrou uma escada que levava a um túnel escuro.
O túnel o levou a uma grande câmara subterrânea, iluminada por uma luz pulsante que tinha de um cristal gigante no centro. Ao redor do cristal havia figuras envoltas em mantos negros, cantando em uma língua desconhecida. Daniel tentou se esconder, mas foi descoberto. As figuras se viraram para ele e ele viu que não tinham rostos, apenas escuridão onde os rostos deveriam estar. Ele tentou fugir, mas as paredes da câmara começaram a se mover, como se estivessem vivas. O cristal pulsou com uma luz intensa e Daniel sentiu uma dor aguda em sua mente, como se algo estivesse tentando entrar. Ele caiu no chão enquanto as figuras se aproximavam, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Quando acordou, Daniel estava de fora à superfície, mas algo estava errado. A cidade não estava mais abandonada. As ruas estavam cheias de pessoas, mas elas não eram humanas. Seus corpos eram distorcidos, como se tivessem sido moldados por uma força além da compreensão. Eles se moviam em sincronia, como se estivessem seguindo uma ordem invisível. Daniel tentou fugir, mas as figuras o cercaram. Ele levantou sua câmera e tirou uma última foto, na esperança de capturar a verdade. Quando a polícia encontrou sua câmera dias depois, a única foto que restou era uma imagem de Daniel, sorrindo, cercado por figuras sem rosto. A cidade de Orion havia desaparecido novamente, deixando apenas areia e silêncio. Desde então, aqueles que se aventuram pelo deserto juram que, em noites de lua cheia, é possível ver luzes brilhando no horizonte, e se você se aproximar demais, pode ouvir o som de uma melodia antiga, chamando você para se juntar à última luz de Orion.